Deus. Glória a Deus. Essa tarde nós estamos com a nossa irmã Alexandra Pino. E ela é de Ceará. E ela vai estar ministrando aos nossos corações. Pode se sentar. Enquanto a irmã chega, pode se sentar no seu lugar. Convido a irmã que esteja conosco, que ela vai estar ministrando. Feche seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que possa estar falando aos nossos corações nessa tarde. Pai, nós te damos graça, Deus. Te damos graça, Pai, pela vida da tua filha, Senhor. Te damos graça porque tu a trouxe neste lugar. Porque certamente, ó Deus, tu tem uma palavra aos nossos corações. Deus, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo, que nós te pedimos, continue, ó Deus, usando a tua filha, de uma forma extraordinária, de uma forma, Deus, que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem a nos trazer nessa tarde. Pai, em nome do teu filho amado, que nós te clamamos nesse fim de tarde, Pai, desejosos. Os nossos corações estão aqui sedentos, ó Deus, para receber de ti tudo aquilo que tu tem para entregar. Pai, em nome do teu filho amado, amém e amém, Jesus. Amém. Shalom, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa tarde para todas. Como a irmã já falou, eu me chamo Alexandra Pino, sou da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, mas estou residindo atualmente em Caruaru há 3 meses. Eu deixo aqui também para todas vocês o abraço do meu esposo, o pastor Fernando, que não pôde estar aqui. E hoje antes de tudo, eu estava observando. Você já parou para pensar que onde tem borboletas, existem rosas? E aqui está um jardim repleto de rosas variadas, cada uma com a sua cor e o seu cheiro especial, que Jesus tornou cada uma de nós assim, amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Gênesis, enquanto eu falo um pouquinho para a gente não estender bastante o nosso tempo, amém? Gênesis 37, 28. Para mim é um motivo de grande alegria, privilégio e honra da parte de Deus poder estar aqui nessa tarde para contar uma história para vocês, uma história verídica. E Deus, toda a honra que vem do Senhor, não porque nós merecemos, mas porque o nome dele precisa ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? Gênesis 37, 28. E diz assim: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José. Tiraram o que, igreja? José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Glória a Deus. Eu acho que todos vocês conhecem a história de José. José foi vendido por 30 moedas, por 20 moedas, né? Essas 20 moedas, ela tinha um preço de um escravo. É engraçado que Jesus foi tocado por 30 moedas. E essas 30 moedas também valiam o preço de um escravo. E a gente vê na história de grandes homens e mulheres da Bíblia que todos nós podíamos escravos, né? Escravos do medo. A irmã falou de um louvor. Nós estamos na campanha de oração de 40 dias com as mulheres da nossa comunidade, da nossa igreja. E eu coloquei esse louvor, não sou mais escrava do medo. E a irmã, quando compartilhou, ficou glória, Jesus confirmando aí. Nós não somos mais escravos do medo porque nós somos libertos.
e seremos libertos a cada dia de muitos medos que ainda existem e nós precisamos curar. Porque a nossa criança interior muitas vezes está ferida e não nos deixa avançar. Eu não sei da sua situação hoje, mas eu quero te dizer nesta noite, eu não conheço a história, mas o Senhor conhece. E Ele quer curar a sua criança ferida, que está aí dentro, às vezes uma mulher linda, elegante, né, cheirosa, impotente, né, empoderada, mas tem uma criança interior aí, ferida. Que o Senhor nos cure esta noite. Amém? Amém. Eu resumi um pouco da minha... Eu estou escrevendo a minha autobiografia. Já tem um tempo. Eu sou terapeuta holística e eu faço terapia, porque terapeuta, psicólogo, também tem que fazer terapia, né, Mariana? Cadê ela? Então, o meu psicólogo uma vez disse assim: Ale, escreve tua biografia, faz uma autobiografia, escreve tua história dá um livro. Aí eu protelei, procrastinei, e aí Jesus disse: chegou a hora, comece a escrever. E aí vamos lá ouvir um pouco dessa história verídica, que talvez seja parecida com a sua, ou seja igual. Mas vamos aprender, porque Deus me levantou, me restituiu de um cativeiro, me levou para o deserto e eu continuo a minha jornada até chegar na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Amém. Jesus te abençoe. 1977 foi o ano que eu nasci. Uma menina comum, de pele clara e olhos castanhos, com um sorriso frouxo, um olhar cheio de inocência e uma história que seria marcada por grandes acontecimentos. E por que não dizer tragédias? Primogênita de um casamento disfuncional, com um pai alcoólatra e uma mãe aparentemente de gênio forte. Pelo menos era assim que as pessoas se referiam à dona Lúcia. Ser mãe na adolescência já era um desafio para aquela jovem com poucas instruções, analfabeta, criada na roça, com uma educação rígida, conforme a realidade da época. Seu pai, apesar de alcoólatra, era bondoso e carinhoso. Quando estava sóbrio, mas ao tocar na bebida se tornava violento e agressivo. Não com as filhas, mas com a minha mãe, que me faz recordar como ela instigava a ira do meu pai. Talvez ela o tornasse agressivo com suas insistentes implicâncias, ou ele com sua vida pregressa de prostituição a tornou desequilibrada. Enfim, era o contexto da minha vida na infância. Eu tive mais 3 irmãos, outra menina com diferença de 10 meses de nascimento. O irmãozinho, filho do casamento entre meu pai e minha mãe, e outro menino que nasceu após a separação dos meus pais. Minha mãe, muito violenta, criou a doce menina com agressões físicas e verbais. Agressões estas que potencializaram com a chegada da minha irmã mais nova. Eu ainda sinto arrepios ao me lembrar dos flashes, das inúmeras e contáveis sessões de torturas físicas com aquela tão pequena e frágil criança de apenas 2 a 3 anos. Posso me lembrar de quando vi minha mãe pegar uma corrente de ferro para castigá-la. Lembro-me bem que meu corpinho tremia e com um apagão, assim meu cérebro decidiu que era duro demais para ter essa memória explícita para ser recordada. O que sei é que eu estava lá, mas posso afirmar que em algum lugar do meu subconsciente esta horripilante cena de tortura está guardada. Mas de uma eu me lembro muito bem, quando certo dia minha irmã, sem querer, ela quebrou os pratos e ela ficou extremamente furiosa. As cenas de torturas foram tão intensas que eu não me contive e gritei ao ponto de ela soltar a minha irmã, dizendo: tá sentindo a dor dela?
Então comecei a apanhar e foi terrível. Mas posso me lembrar da sensação de alívio por ela ter soltado a minha irmã, e mais dolorido foi ver a tortura de alguém. É muito mais dolorido que alguém ser torturado do que ser torturada, sabe? Até hoje não consigo assistir cenas de um filme que contém qualquer tipo de tortura. Ela enforcou-me com as mãos e suas unhas encravadas em minha pele, e eu estava já babando quando, descontrolada, ela gritou: "Fale, fale!" E sem ar, quase sem vida, tornei ao tomar uma cintada tão forte que o ar voltou aos meus pulmões. Cenas como bum, bum, bum das nossas cabeças na parede eram rotineiras no dia a dia. O sangue espirrando do nariz da minha irmã era assustador. Eu não posso esquecer. Não posso, mas eu agradeço a Deus por todos os livramentos. Aleluia. Aos 5 anos, minha mãe resolveu mudar para a cidade de São Paulo. Tudo corria normal, aparentemente normal. Ela trabalhava o dia inteiro e nós ficávamos trancados num quartinho de uma vilinha, no bairro de Santo André. Minha mãe me instigou a ser violenta com a minha irmã mais nova e determinou que eu deveria bater nela com um cinto caso ela não obedecesse. E pasmem, eu bati. Não sei ao certo porquê, mas fiz. E hoje meu coração sangra, apesar de saber que eu era apenas uma criança inocente manipulada por uma mãe cruel. Minha irmã levou anos para me perdoar por isto. Sua alma ferida, sua criança interior não entendia que eu não tinha culpa e que eu era mais uma vítima. Pouco tempo depois, ela alugou uma casinha maior na mesma vilinha. E lá tinha um quarto, tinha cozinha e tinha quintal. Lá minha mãe arrumou o primeiro namorado. E eu sofri o meu primeiro abuso sexual. Ainda hoje, ao relembrar da cena, posso sentir a estranha sensação da língua dele lambendo a minha bochecha gordinha. Corri para a cozinha e em silêncio fiquei perto da minha mãe, que mandou que eu voltasse e ficasse no quarto com seu namorado. Não sabia ela que me mandaria para fazer companhia ao meu abusador. E a coisa piorou. Ele foi mais preciso e se deitou comigo de conchinha. E eu pude sentir o corpo íntimo dele encostando em mim, mesmo por cima das roupas. Eu não entendia, mas sabia que não podia deixar ele fazer aquilo. E então corri mais uma vez para minha mãe. Sem nenhuma palavra, fui correndo para o quintal brincar com as lesmas que tinha lá devido à umidade. Ainda hoje, ao ver uma lesma, eu sou transportada para aquele momento em que eu estava sendo induzida a sentir prazer mesmo sem saber o que era isso. Contei para uma amiga da minha mãe o que aconteceu, o que aquele homem tinha feito, e nunca mais eu vi na minha casa. Pouco tempo depois, me lembro de mexer nas partes íntimas do meu irmão. Eu não entendia o que estava fazendo, mas de alguma forma reproduzi o ato. Obrigada, querida. De alguma forma, eu reproduzi o ato, de tudo aquilo que tinha acontecido comigo. Depois eu esqueci. E continuei a minha vidinha de criança, mas cheia de responsabilidade. Minha mãe trabalhava e eu tomava conta dos mais novos. O tempo passou, voltamos para Juazeiro do Norte e eu já tinha lá mais ou menos 9 anos. Minha mãe decidiu que ia colocar um bar. E aí ela deu início a uma vida de conhecer homens diferentes e diferentes homens. Lembro-me de um tal de Cícero. Engraçado, fica marcado na mente da gente. Até o nome, cheiro, imagens, cores de roupa.
Um tal de Cícero que, bêbado, ele mordia a minha bochecha e doía demais. Mordia meus dedinhos e eu chorava. E minha mãe brigava com ele, mas só isso. Ela teve um caso, e mais outro caso, e mais outro caso, e nasceu meu irmãozinho Abraão, filho de um adultério, de um maçom, que apesar do caso ilícito que a minha mãe tinha com ele era gentil e respeitava a gente. Vinha sempre com os bolsos cheios de bombons, e nós ficávamos felizes, recebíamos bombons, e assim continuava a nossa vida. Ele era bondoso e ele tinha esposa e filhos. Minha mãe resolveu que ele tinha que assumir publicamente o meu irmão e foi com a criança na casa do homem. Diante da esposa e filhos deste senhor, foi um terrível escândalo. Ele se negou a assumir a criança e a culpou por tudo. A família desse homem nunca mais foi a mesma. Anos depois, a família deste homem foi terrivelmente destruída. Uma das filhas dele enlouqueceu de tal forma que ficou transtornada e assassinou a mãe, a irmã e se suicidou. 3 cachorros da mesma família, no mesmo funeral. Eu não sei o que minha mãe, se o que minha mãe fez, né, para este trágico, se o que ela fez contribuiu para esse trágico acontecimento. Mas este foi o final da história. Este foi o final da história. Meu irmãozinho nasceu sem nunca falar com o pai, apesar de passar todos os dias em frente ao comércio do pai. Ele, meu irmãozinho, ele foi assassinado aos 16 anos num assalto, por causa de uma bicicleta e um celular. Minha mãe transformou nossa casa num lugar de prostituição. Antes, ela nos colocava na calçada, enquanto atendia seus amantes e ou clientes, não sei qual nome se dá. Só sei que um certo dia, o demônio incorporou em um velho de 58 anos, rico e bastante influente na cidade. O tio, ele era tio de um jovem que estuprou e matou uma jovem professora na minha cidade, porque ela se recusou a casar com ele. E o louco cismou que me queria para ele. Sempre ia bêbado à nossa casa, e para transformar essa história em um terror, os dois mantinham relações sexuais em nossa frente. E a minha mãe me obrigava a olhar. Nos obrigava a olhar. Eles passeavam juntos dentro de casa. Ele sentava perto de mim enquanto eu estudava na mesa da cozinha e falava palavras obscenas. E eu me retirava sem poder ter forças para dizer uma só palavra. Tenho terríveis lembranças que trazem um frio na minha espinha quando, certo dia, eu estava estudando na cozinha uma prova de matemática. Eu era ótima em matemática. Glória a Deus. E minha mãe me chamou. Quando fui ao quarto, ela no meio do ato me pediu para levar cachaça para aquele homem. Eles queriam que eu visse aquela cena imprópria. Para uma mocinha com apenas 13 anos, muito revoltada, saí dizendo que não mais iria até eles. Ela, por sua vez, me ameaçou e disse que me mataria se eu me negasse a fazer. E
deixou claro que me trancaria num quarto com um homem. E eu só sairia de lá quando saísse uma mulher. Ou seja, eu seria estuprada. A partir daí, ela passou a obrigar meu irmãozinho de apenas 4 anos, o Abraão, que faleceu aos 16, levar a cachaça, e eu mesmo voltava dali dizendo o que viu. E eu era totalmente impotente. Levando em conta que nós ficávamos trancados em casa com aqueles seres humanos possessos por demônios, presa e escrava daquilo de tudo que precisava me manter viva. Certo dia eu estudava, ou pelo menos eu tentava estudar, pois não me restava muito a fazer. Na minha surpresa, eles vieram totalmente nus e começaram a ter relações ali mesmo na cadeira ao meu lado. Indignada, me levantei e os chamei de monstros. E disse que eu tinha nojo deles. Pensei, para que tal? Eles não vão atrás de mim no quintal, né, gente? Com um monte de terra lá, só tinha uma árvore, eles não vão atrás de mim. Pois pasmem. Eu fui lá, debaixo de uma mangueira, e eles foram atrás de mim. Totalmente possessos, e me seguiram, e lá mesmo, como animais, continuaram o ato, deitados na terra. Isso já fazem 31 anos. Eu tenho 44, vou fazer 45. Mas as memórias são vivas na minha mente. A psicóloga Mariana, né, ela falou que nós somos como essa árvore. E a minha história, como fui plantada, por quem fui plantada, ela vai continuar. A diferença é que quando eu sirvo um Deus grande, Ele transforma toda maldição em bênção. Amém. Aleluia. Ninguém nos ajudava. Pasmem, todo mundo sabia não do que acontecia lá dentro, mas sabia, né, como era a vida pregressa da minha mãe, e a gente lá presenciando tudo aquilo. Ninguém nos ajudava. Os vizinhos tinham medo de minha mãe porque ela era barraqueira. Em frente da nossa casa tinha um promotor de justiça. Certo dia, ao ir em sua casa pedir água, pois pasmem, tínhamos que colocar água para casa com lata d'água na cabeça, pois a nossa casa era repleta de miséria, devido à multidão de pecados de minha mãe. Sua esposa me disse assim, que morria de pena da gente, mas relatou que se tomasse qualquer atitude, o juizado de menor nos levaria para o orfanato, e lá seria bem pior, melhor seria na minha casa. Não sabia o que acontecia na minha casa. Ela imaginava que o que nós vivíamos dentro de casa era melhor do que viver no orfanato. Minha mãe não trabalhava mais e deitava com os homens por alguns trocados ou por compras na bodega. E quando tinha algum dinheiro a mais, ela ia para o salão de beleza, fazia unha, cabelo e nos deixava com fome. Além de deixar cortar a água e a luz para manter sua vaidade, ela era terrivelmente oprimida pelo diabo. Um dia, ao andar muitos quarteirões com água na cabeça, eu desmaiei. Levantei e reabasteci o balde na casa de uma bondosa moça que se compadeceu e encheu o balde para mim. Porém, ela não sabia que eu tinha fome. E assim seguia a nossa escravidão. Minha mãe trancava a gente dentro de casa e nós passávamos 3 dias trancados.
E ela disse, eu nem como, nem vocês comem. E eu comia farinha, aí não tinha mais a farinha. Aí eu comia folha de siriguela, eu cozinhava as manguinhas desse tamanho que tinha uma mangueira, né, no nosso pé, bem pequenininha, começando a nascer, cheia de leite, descascava ela e cozinhava com água e sal, para a gente comer. Às vezes tinha um arroz, uma xicrinha de arroz, cozinhava aquela xicrinha de arroz, uma colher na boca do meu irmão, uma colher na boca da minha irmã, uma colher na minha boca. E assim a gente ia sobrevivendo. Depois de acordar uma vez com aquele homem tocando em minhas partes íntimas, aconteceu que acordei na madrugada ouvindo uma conversa da minha mãe com ele, e ela disse a seguinte frase: não, a minha filhinha vale ouro. Eu não valia prata, né? Eu não valia 20 moedas de prata, mas eu valia ouro. Eu valia mais do que ele oferecia. No outro dia, minha mãe veio com a proposta de me vender para este homem, por uma casa e um carro, e assim tirar ela da miséria. No dia seguinte, esse homem se declarou apaixonado e ameaçou que, se eu não fosse dele por bem, eu seria por mal. Uma confusão em minha mente se instalou, passei a ter medo, pânico, dormia sentado no canto de uma parede. De calça jeans, para que eu tivesse tempo de gritar na esperança de ser socorrida caso ele tentasse me estuprar. Nesse tempo, Deus já tinha colocado uma jovem em meu caminho por nome de Simone. Foi a minha filha na fé, minha mãe na fé, eu fui filha dela na fé. Minha mãe, ela foi minha mãe na fé e me apresentou Jesus, que eu achava que conhecia. Gente, eu tinha certeza que eu conhecia Jesus, porque a minha avó era muito católica e era uma mulher temente a Deus da sua forma. Então ela me apresentou um Jesus que lá do alto escutava minhas orações, mas ela não me apresentou um Jesus que me abraçava quando ninguém me abraçava. A Simone foi e me apresentou esse Jesus. Aleluia. Porém, de alguma forma, eu sempre senti ele. Naquela mesma semana, Deus revelou para a mãe dela, dessa Simone, quando orava pela minha vida, que um homem me perseguia, porque ninguém sabia, viu? Só o papai. E o mais lindo, né, de tudo isso é que ela não sabia do terror que se passava comigo e meus irmãos. Então comecei a ir para os cultos de orações e aceitei Jesus em minha vida. Um certo dia, na tentativa de um estupro que aconteceu na madrugada, eu acordei com ele tentando tirar minha roupa. E a minha mãe olhando. Os dois completamente nus. Recebi grande força divina do Senhor. E consegui derrubar aquele homem com apenas 2 socos. Sabe como Davi derrubou aquele gigante apenas com uma pedrinha? Aconteceu comigo. Eu derrubei um homem de 58 anos, eu acho que ele tinha uns 90 quilos, com 2 socos. E eu corri, peguei meu irmãozinho no colo, minha irmã, e me tranquei no quarto. Para minha surpresa ou não, minha mãe junto a ele tentaram me coagir a abrir a porta, ameaçando-me de morte. Naquela mesma madrugada, eu fugi às 4 da manhã.
Contudo, começou o meu deserto. A gente vê na história de Israel, que Israel estava como escravo no Egito, né? Aí o Senhor foi e libertou o povo de Deus para ir para onde? Para o deserto. Como pode você ser tirado do cativeiro e depois para o deserto? Humanamente falando, você não vejo muita explicação para isso não, né? Mas nosso Deus, o deserto, ele é o Enem. Quem já fez Enem aqui? O deserto é o Enem da nossa vida. É lá que a gente aprende. É lá que a gente se torna forte e corajoso como Josué, destemido como Moisés. É lá que nós caímos, levantamos, nos ferimos, nos machucamos até outras pessoas. Mas o final é para entrar na terra prometida. Que nós não façamos como aquele povo que não entrou na terra prometida. Não entrou porque esqueceu que um dia foi escravo. E pasmem, eu um dia esqueci que fui escrava e me afastei dos caminhos do Senhor. Você acredita? Mas para a glória de Deus, eu tomei uma decisão e retornei. E hoje eu estou aqui contando o meu testemunho. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado. E aí, aos 16 anos, eu estava muito bem, servindo o Senhor. Sentia muita falta da minha mãe, porque eu fugi de casa às 4 horas da manhã. E foi tão terrível sair da casa da minha mãe, porque ela era oprimida pelo inimigo, mas era minha mãe. Era a família que eu tinha. Meus irmãos ficaram lá. E eu aterrorizada, porque eu sabia que aquele homem vinha atrás de mim. E se ele me pegasse, ele ia me colocar dentro do carro e já era para mim. Eu não resistiria a um estupro. Eu não tinha corpo, eu não tinha estrutura física e nem emocional. Talvez se o meu corpo tivesse resistido a um estupro, não tivesse resistido à minha alma. E eu tivesse terminado num fim muito trágico. Mas aí, eu disse, Senhor, eu preciso me esconder. E bati na porta dessa irmã que me ajudou e nada, ninguém me escutou. E eu vi que aquele homem veio me pegar, Senhor, me ajuda. E tinha um jardim, uma casa assim com jardim embaixo. Eu me escorei lá, fechei meus olhos e disse, Senhor, Jesus, agora só eu e o Senhor me ajuda. E ali eu desmaiei. Acordei com aquele sol tremendo no meu rosto, assustada. Ai, que pesadelo horrível. Não era pesadelo, era real. E eu ali bati na porta e ela veio, me acolheu, me escondeu. Eu fiquei escondida durante 6 meses sem colocar minha cara na rua. Porque se descobrissem onde eu estava, aquele homem influente, seria terrível, meu filho. Aí eu ali trabalhando na obra do Senhor, estava tudo muito bem. Aí aos 16 anos, eu conheci o pai dos meus filhos. E eu não entendi, mas de alguma forma, ele, talvez não intencionalmente, ele abusou de mim. E eu me entreguei para aquele homem para provar que eu ainda era virgem. Porque eu saí de uma casa de prostituição, dizendo ele que casaria comigo. Aí eu casei. E aí eu segui minha vida, com muitos desafios, e continuei dando com a cabeça na porta,
Porque quando nós estamos feridos, quando a nossa criança interior está ferida, nós só fazemos besteira porque nós vamos pelas emoções, a gente não tem discernimento, entendimento. Muito jovem, não fui educada, saí dando cabeçada. Mas para a glória de Deus hoje, eu não quero nem lembrar do deserto, das coisas erradas que eu cometi, que passei, os tropeços e os acertos. Eu quero lembrar dos acertos. Eu quero lembrar de todas as vezes que eu estive lá e Satanás disse: acabou para você. Você é derrotada. Você vai morrer assim. Aí Jesus foi lá, no fundo de um poço, e me fez olhar para as estrelas. E disse: olha, filha, para a estrela. Olha para esse céu. É aqui o teu lugar. E jogou uma corda no direito. E assim a nossa vida cristã. Eu não sei da sua história, se você já passou por uma história de abuso. Às vezes até abuso psicológico. Os nossos pais tiveram uma educação muito traumática. E aí a gente vai repetindo o ciclo. E eu queria dizer para você hoje, a glória de Deus, que eu me considero uma ótima mãe. E eu creio que verei meus filhos. Hoje a minha filha está afastada dos caminhos do Senhor. Hoje. Mas pela fé, eu profetizo que a minha filha é do Senhor. Porque nós não geramos filhos para o inferno. Nós geramos filhos e filhas para o reino do céu. Eu digo: Senhor, eu posso não estar aqui na terra para ver a minha filha, mas um dia eu me encontrarei com ela naquele grande lugar. Um dia o Senhor profetizou que eu iria às nações e contaria o meu testemunho. Eu tinha, sabe quantos anos? Eu tinha 20 e pouco. Hoje eu estou com 44 e o Senhor me trouxe aqui. Eu disse: Senhor, eu morro de medo de avião, mas eu vou, porque o Senhor disse que me levaria às nações para falar do teu amor, falar que tu és um Deus que vê tudo. Não pense que você está sozinha. Não pense que o Senhor não vê aquela ferida, aquele tapa, aquela pisa, que a gente chama lá no Ceará, pisa, aquela pisa que te deixou marcada. E que depois tua mãe pegou um balde com sal e passou assim nas suas feridas. Eita, como dói. Quem já levou uma pisa e depois tomou um banho de água de sal aqui? Ninguém? Glória. Irmão. Dói, irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Mas passou Jesus. Jesus foi massacrado, pisado, humilhado, cuspido. Mas ele não desistiu. Então eu digo para vocês. Deixa eu botar o óculos para ver o rostinho de cada um de vocês. Princesas. Flores perfumadas do Senhor. Não desista. Vai passar. Peça a Jesus para todas as vezes que você lembrar, porque você não vai esquecer. A gente aceita Jesus, não tem amnésia. É verdade? Você não vai esquecer. Mas você vai lembrar do Deus que te trouxe até aqui. E hoje, para a glória de Deus, e eu digo para o meu esposo, que é pastor, eu digo: filho, Deus me deu você para honrar minha vida. Deus me deu para você, para te ajudar. Mas Deus te deu para honrar minha vida. Porque se o Senhor prometer, pode demorar o tempo que for, se cumprirá. Se não for por você, por a sua vida, ele disse uma vez, ele disse: ó mulher, te colocarei no altar para tu testemunhar aquilo que eu fiz na tua vida. Não é por ti não, mulher, mas é para fazer valer a minha palavra. Porque eu sou Deus de promessas e cumpro aquilo que eu digo.
E o Senhor tem um segredo com cada uma de nós. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está aqui nesse congresso. E o Senhor tem um segredo. Ele quer ter experiência. Quando Jesus disse lá em João 15:15, porém eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigo, amiga. Jesus é nosso amigo. Amém. Conta para Ele. Sabe, na minha adolescência, quando eu me sentia sozinha, desamparada, ferida, eu dizia: oh Jesus, queria tanto minha mãe, queria tanto. Ai, Jesus me deu uma mãe, pastora Ana Salvino. Eu espero que ela escute esse testemunho. E ela me acolheu com um abraço de mãe, cuidou de mim, sabe, por um tempo. Não por muito tempo, infelizmente o tempo é longo, é curto e eu não posso voltar ao restante. Mas ela me acolheu por um tempo e ela foi minha mãe. Eu acordava assustada, aterrorizada, com pesadelos horríveis, porque eu via aquele homem me pegando. E muitas vezes eu acordei com ela me sacudindo assim, Leleca. Ela me chamava Leleca, carinhosamente Leleca. Hoje a casa dela é uma base missionária e ela acolhe missionários de tudo quanto é lugar. E eu fui a primeira. E essa mãe me abraçou e eu senti todos os dias, enquanto eu estive lá, o abraço de Jesus como minha mãe. Porque Jesus é o... Um minuto só, viu, para me concluir. Jesus é o nosso Pai. Jesus é o nosso amigo. Jesus é a nossa mãe. Jesus, porque Jesus não tem sexo, né? Ele é um Deus vivo. Ele é sua melhor amiga. Ele é o seu marido. Eu não sei, mas eu sei que Deus há de fazer um milagre, assim como Ele operou na minha vida. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que eu não sei que ele está ouvindo. Te amo, meu amor. Deus te abençoe. E louvo a Deus por a vida de todas vocês que estão aqui para ver, não me ver, não ver a minha vida, mas ver o testemunho daquilo que Deus fez. Que Deus me tirou como escrava e me tornou princesa. Aleluia! Glória a Deus. Deixa Deus te parar. Eu agradeço a Deus por ter dado. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, aleluia. Dentro de mim há cordas que acordam novos sons que vibram com o ar que vem de dentro dos pulmões e saem para cantar ao Deus eterno em gratidão. E sair para cantar ao Deus eterno em gratidão. Glória a Deus! Glória a Jesus. Um minutinho. Irmã Alexandra. Muito forte, irmão. Deus é especialista em transformar aquilo que acontece. Só um minutinho, irmã Alexandra. Eu quero apresentar um muito especial aqui conosco. Aquilo que acontece em nossas vidas, Ele quer transformar em testemunho. E aqui você acabou de ouvir uma história que Deus transformou em testemunho. Porque o Senhor, Ele pega uma mulher indesistível, Ele cura, transforma e leva para o campo missionário, para também transformar e curar muitas mulheres. E eu quero convidar aqui a irmã Val. Ela é filha na fé
da irmã Alexandra. A Val também é do Ceará. E ela foi discipulada através da vida da amada irmã Alexandra. E foi através da irmã Val que ela veio contar esse testemunho para nós. Quero que vocês aplaudam ao Senhor pela vida da nossa Verdadeiramente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. A Val contou o testemunho. Eu não sei quantos de vocês estavam conosco na conferência passada. Lembram do testemunho da Val? Também é um testemunho de superação. Uma mulher indesistível. Essas mulheres inspiram a nossa vida. E que você que chegou aqui nesta tarde, talvez passando por alguma situação, lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então Deus teve um propósito em tudo, para que hoje elas fossem mulheres fortes, mulheres indesistíveis. Eu gostaria que você ficasse de pé agora e aplaudisse mais uma vez, porque eu creio que esse testemunho funcionou você a não desistir, independente do que você está vivenciando na sua casa, com a sua família, independente da situação emocional. Eu creio que você vai continuar, vai prosseguir. Porque o que diz José fala para os seus irmãos? Todo o mal que vocês fizeram, o Senhor transformou em bem. Para quê? Para a salvação de muitos. É o que está acontecendo aqui. Essas mulheres têm alcançado muitas vidas através dos seus testemunhos. E que vocês continuem sendo mulheres indesistíveis. Amo a vida de vocês. A Val agora congrega conosco, viu? Direto do Ceará para a Bahia e para a Guerra Bela Vista. Eu não sei qual é a sua história. Se você já superou ou se você ainda está no processo. Mas eu quero convidá-la nesse momento, louvar o Senhor, adorá-lo. Jesus, ele veio para quebrar cativeiros, ele veio para nos salvar, para nos transformar. Ele veio para fazer de nós mulheres indesistíveis. Talvez você entrou aqui nessa tarde, quem sabe pensando em desistir até dentro da sua própria vida. Não sei qual a sua história, mas você sabe. Mas eu tenho falado para a igreja que o adorador, o verdadeiro adorador, ele adora na dor, porque ele é um adorador. E enquanto nós estamos adorando o Senhor, correntes podem ser quebradas na nossa vida. A nossa mente pode ser transformada e o Senhor, ele nos orienta através do apóstolo Paulo para buscarmos a transformação da nossa mente, para que vivamos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Independente do que você está vivenciando, Deus tem uma vontade para a sua vida e a vontade é que você cumpra o propósito pelo qual Ele te criou. Então, independente de como você entrou aqui, adore ao Senhor. E quando você adora, Ele está derramando um bálsamo de cura sobre a sua vida. Adore, abra sua boca e adore. Você foi criado para o louvor do Senhor, para adorar a Ele, somente a Ele. Sonhos que se perderam e o que